pratinho e juntávamos tudo aquilo e Jesus multiplicava e no final ainda sobrava 12 grandes cestos. Aí eu falei, não esqueça de trazer um prato e tal. Aí chegou no dia, o irmão chegou com um prato, só o prato, irmão. Ué, mas o pastor mandou trazer um prato. Não é história, não, aconteceu. Levou só o prato, trazer um prato com alguma coisa, né, querido? Aleluia. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei como eu estou. Eu gosto muito daquele texto, não é o texto que eu vou pregar, mas da mulher hemorrágica. Pela atitude daquela mulher. 12 anos com uma enfermidade que consumia a sua vida, consumiu o seu dinheiro. E ela ouviu falar que Jesus estava passando. E ela, ao sair de casa, ela declarou uma palavra. Se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Foi com isso que ela saiu da sua casa. E mesmo sem poder entrar no meio da multidão, porque o problema que ela tinha que se isolar, ela rompeu com tudo. Com aquela palavra que ela saiu no seu coração, ela tocou e naquele dia ela foi curada. Então qual é a palavra que você saiu da sua casa hoje, ao vir para este lugar, para adorar ao Senhor? O que está no seu coração nessa noite? Mais um culto? Ou eu creio que nessa noite algo vai acontecer. Porque aonde o Senhor está, querido, creia, algo acontece. Segura na mão dessa pessoa linda que está do seu lado. Olhe nos olhinhos dela e diga assim, olha, nessa noite, Deus te trouxe neste lugar. Prepara para receber a preciosa semente, que é a palavra. Amém. Aleluia. Josué, capítulo 3. Nós temos, esses dias, falado sobre processo. Na quarta-feira nós falamos sobre semente. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma outra palavra sobre processo. O processo para romper. Josué capítulo 3. A partir do verso 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali até antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você pode repetir comigo o último verso, o último versículo? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Pai, na tua presença nós estamos aqui nesta noite, Senhor.
Oh, Pai, a Tua palavra fala ao nosso coração, Senhor. Senhor, eu quero ser apenas um canal para transmitir aquilo que Tu queres, Senhor. Oh, Senhor. Oh, querido Espírito Santo, traz o que está no coração do Pai ao nosso coração. Senhor, que o nosso ouvido, nosso coração esteja atento à Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Josué já estava à frente do povo. Moisés já estava morto. Josué assume a direção do povo. E agora eles já estão chegando praticamente na terra da promessa. Separava o povo da terra da promessa o Rio Jordão. Provavelmente neste período, e aonde o ponto onde eles atravessaram, segundo os historiadores, era o tempo de cheia do rio. De uma margem à outra, provavelmente 900 metros de distância. Eu, quando fui a Israel, eu tive o privilégio lá no Jordão, creio que a pastora também foi lá. E aonde nós vamos, que é onde se realiza os batismos, a distância é pequena de uma margem à outra. Ou mesmo caminhando em direção ao Mar Morto, que vai lá, né, do lado do Jordão, a distância é um pouco da margem à outra, até porque ultimamente o Jordão ele está, né, perdendo um pouco da sua potência em termos de águas. Mas aqueles dias não. E nesse momento em que o processo de chegar à terra da promessa, depois de passar 40 anos no deserto, estão diante de tomar posse da terra da promessa. O que poderia acontecer naqueles dias após 40 anos? Com aquele povo era aquele estado de euforia, né? De querer fazer logo tudo atropelado. Ali está a terra da promessa e ir de qualquer jeito. Eu não sei quem já foi ou quem já viu, né, quando o Guanabara faz aquelas promoções. No primeiro dia o povo está todo eufórico, né? Na porta do Guanabara. Quem já viu esses vídeos sabe o que eu estou falando. E quando a porta se abre, Jesus amado, coitado de quem está na frente. A multidão entra e sai levando tudo e briga. Eu trabalhei muito tempo em uma loja de eletrodoméstico. E de vez em quando, na segunda-feira, tinha a ultra barato do dia. E quando nós abrimos a porta da loja, se a gente não pulasse para o lado, está arriscado a gente sair com um monte de compra na mão também. A multidão entrava, eufórica, de qualquer jeito. E eu creio que dessa maneira, quem sabe eles poderiam estar com aquela euforia tomando conta do seu coração e querer fazer as coisas de uma forma precipitada. Mas o que acontece naquela hora? Há momentos na nossa vida em que nós estamos assim diante, né, de alcançarmos aquilo que foi prometido para nós. E muitas vezes, assim na euforia, né, agimos de qualquer maneira, agimos no impulso. E, na verdade, era necessário que naqueles dias eles tomassem uma posição. Primeiro, eles tiveram que descansar. Entraram em descanso. A palavra de Deus diz aqui que levantou-se por Josué de madrugada e partiram. Eles todos ali e pousaram antes que passassem. Pousaram de que forma? 3 dias. Eles não se precipitaram, não agiram de uma forma, né, a lá vão ter. Havia um comando, que não somente era de Josué, mas na verdade era Deus que estava à frente do seu povo. E Deus, de uma forma tremenda, Ele orienta a Josué, e Josué passa esse comando e essa orientação aos seus oficiais. Porque, queridos, creia nisso, precisamos planejar todas as coisas, para que não possamos agir de uma forma precipitada. Planejar, irmãos,
para vencer é algo que nós devemos fazer. É lógico que esse plano não vem do nosso coração, mas vem da orientação de Deus. Porque se não planejarmos e agirmos de qualquer maneira, querido, com certeza a vitória se tornará um fracasso. E não foi isso que aconteceu. Diante da promessa de Deus, a primeira atitude deles foi descansar. 3 dias ali. Imagina, irmãos. Eu fico pensando como estaria o coração de Josué e o coração daquele povo, olhando a outra margem e vendo a terra da promessa depois de 40 anos. Não foi um dia, nem um ano, nem um mês, nem 2 anos, nem 10 anos. Quanto tempo você está esperando, quem sabe, uma promessa de Deus? E de repente hoje, em nome de Jesus, você está diante dela. E a nossa tendência muitas vezes é querer, pular e abraçar logo. Mas a verdade, Deus ainda manda aquele povo, será do meu jeito. Porque o futuro, irmãos, pertence a Deus. Amém? O futuro pertence a Deus. O tempo é do Senhor. A Bíblia diz que o nosso futuro, a nossa vida, está nas mãos dele. Deus sabe a melhor forma de chegarmos lá, porque em todo o tempo, na verdade, Deus orientou ao povo de Israel. Mas o que acontece é que muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus e queremos apressar as coisas e fazer do nosso jeito. Querido, é nesse momento que nós erramos. Eu digo, sabe, irmãos, por experiência própria. Quantas promessas de Deus eu já recebi e muitas vezes querendo dar uma ajudinha ao céu, agir de uma forma precipitada, para que aquela promessa chegasse mais rápido a mim. Não, querido, o tempo de Deus é perfeito. Deus sabe a hora exata de recebermos. É o tempo certo de Deus. E muitas vezes, ao agir da nossa maneira e não esperar o tempo de Deus, nós sofremos consequências. Houve um homem e um rei chamado Saul. Havia uma peleja. E ele clama para que o profeta Samuel vá ao seu encontro, para que ali houvesse sacrifício. E então eles pudessem alcançar a vitória sobre os seus inimigos. E o tempo determinado por Samuel chega, mas Saul diz: não, ele não vai vir, já chegou e Samuel não apareceu. Então Saul vai e ele mesmo faz o sacrifício. Meu irmão, Saul, por causa dessa sua atitude, ele perdeu o reino. Queridos, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nesse processo em que nós estamos vivendo, rumo ao propósito de Deus, creia, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado, perfumada, quem sabe, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Por não esperar Samuel, Saul perdeu o reino. Olha o que diz no verso 3 do capítulo 3 de Josué. E ordenaram o povo, dizendo: quando vis a arca do concerto, vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia, ou seja, eles tinham que esperar a voz de comando. No terceiro dia, os oficiais começaram a andar pelo acampamento e dar a voz do comando. Se você deseja entrar naquilo que Deus te deu, e eu creio que todos nós aqui temos promessas de Deus, se você deseja viver as promessas de Deus, espere a voz de comando.
Não faça nada sem ouvir o Senhor. Mesmo que você esteja diante da promessa. Se Deus não mandou você ainda sair do lugar, não saia. A ordem era, fique aí. Vocês só se levantem para seguir a arca quando os oficiais passarem e avisarem. Precisava ver a voz de comando. Quando Saul toma atitude no lugar de Samuel, ele executa uma função que não era dele. Quem deveria fazer o sacrifício era Samuel, não Saul. A função de Saul era reinar. Samuel era o sacerdote. Muitas vezes, queridos, ao tentar alcançar aquilo que Deus nos deu, tomamos atitudes e fazemos coisas que não era a nossa parte. Não nos cabia fazer. De uma outra pessoa para executar aquilo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Mas eu quero que você tome uma posição nesta noite. Faça aquilo que Deus te